Olá, amigos do Carioca 1 e Carioca 2. Muito bom ver vocês de novo. Estamos aqui para dar início à nossa quarta aula dessa série chamada Pandemias e Vacina. Se você perdeu a número 1, 2 e 3, eu queria te sugerir que antes de ouvir a 4, você desse um pulinho lá no grupo e assistisse a 1, a 2 e a 3. Foram muito legais. Hoje nós vamos falar de uma pandemia que nos é mais conhecida, que é a pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, para falar dela, eu preciso te apresentar um pouco mais desse agente, desse vírus. E vamos começar com a explicação da expressão coronavírus. Preste atenção no vídeo que explica o porquê desse nome. O vírus é incapaz de entrar em tudo o que vê pela frente. Ele requer uma entrada específica. Mas esses parasitas invisíveis têm uma carta na manga: as proteínas Spike. Essas proteínas são protuberâncias pontiagudas ao redor do envelope viral, resultando em um formato de uma coroa. Daí o nome coronavírus. Obrigado. Viram? Agora, a nossa tarefa será entender como o vírus se comporta no organismo. Existem pessoas que de alguma maneira, contraem o coronavírus e a evolução é muito leve, mais tranquila. Sempre séria, mas é mais tranquila. Existem pessoas que evoluem muito mal. O vírus tem desdobramentos terríveis em algumas pessoas. Nós vamos explicar como o vírus atua no corpo. Preste atenção nesse vídeo. Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas. Quando as pessoas tossem, ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto, ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas apenas alguns coronavírus podem causar uma situação bastante dramática. Os pulmões estão revestidos com bilhões de células epiteliais. Estas são as células de fronteira do seu corpo que revestem seus órgãos e mucosas, esperando para serem infectados. O corona se conecta a um receptor específico nas membranas de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são bem simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e receber uma ordem final: autodestruição. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar mais células. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadiram os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos, mas agora ele vai liberar uma fera real em você: seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que existe para protegê-lo pode ser realmente perigoso para si mesmo e precisa de uma boa regulação. À medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm ouvidos nem olhos. Elas se comunicam principalmente através de pequenas proteínas de informações chamadas citocinas. Quase toda reação imune importante é controlada por elas. O corona faz com que as células imunológicas infectadas exagerem e ordenem assassinatos sangrentos. De certa forma, coloca o sistema imunológico em um frenesi de combate e envia muito mais soldados do que deveria, desperdiçando seus recursos e causando danos. Dois tipos de células em particular causam estragos. Primeiro, os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas células. Quando chegam aos milhares, eles começam a bombear enzimas que destroem tanto amigos quanto inimigos. Outro tipo importante de célula que entra em frenesi são os linfócitos T citotóxicos, que geralmente ordenam que as células infectadas cometam suicídio controlado.
Confusos como eles estão, eles começam a ordenar células saudáveis para se matarem também. Quanto mais células imunológicas chegam, mais danos causam, e mais tecido pulmonar saudável elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar danos irreversíveis permanentes, que levam a deficiências ao longo da vida. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa, e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves, mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Em casos mais graves, milhões de células epiteliais morreram, e com elas o revestimento protetor dos pulmões desapareceu. Isso significa que os pequenos sacos de ar dos alvéolos, através dos quais a respiração ocorre, podem ser infectados por bactérias que geralmente não são um grande problema. O paciente pega pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha, e os pacientes precisam de equipamentos respiradores para sobreviver. O sistema imunológico lutou com capacidade total por semanas e produziu milhões de armas antivirais. E como milhares de bactérias se multiplicam rapidamente, o sistema fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e invadem o corpo. Se isso acontecer, a morte é muito provável. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Ok, deu para entender como o vírus e por que o vírus, de alguma maneira, tem assustado tanto as pessoas. Porque a letalidade é grande. Letalidade significa morte. Eu também quero explicar para vocês um pouco desse contágio. Por mais que vocês tenham ouvido falar nas reportagens, nos programas, eu queria te fazer um desafio. Será que tem a ver Covid-19 com matemática? Será que há alguma relação? Quem vai responder isso para a gente não é ninguém mais, nada menos do que Carlos Fernandes, o cara da matemática. Fala daí, Carlos, explica qual a relação do Covid de matemática. Então, Léo, esse isolamento social, esse cuidado durante a pandemia é muito importante para conter o avanço do vírus. E esse isolamento social ele pode ser pensado sim de forma matemática. E uma das maneiras nós podemos ver agora. Vamos observar agora esta notícia encontrada na internet. O Brasil segue o ritmo da Itália e até terça-feira terá 3 mil infectados, aponta o estudo. Essa informação é do dia 20 de março, então a terça-feira a que ele se refere já passou. Vamos lá. Casos confirmados no Brasil vêm dobrando a cada 54 horas. Mesma curva observada no início da pandemia na Itália, país que já conta com pelo menos 4 mil mortes em decorrência da doença. O que nos chama a atenção nesta notícia? Casos confirmados no Brasil vêm dobrando a cada 54 horas. Eu consigo fazer um modelo matemático bastante simples para trabalhar com esta questão de dobrar a cada 54 horas. Então vamos analisar isso matematicamente? Mas para facilitar nosso entendimento, a gente vai trabalhar que o número de casos dobra a cada 2 dias, ou seja, 48 horas. Por quê? 54 horas é um pouco a mais para facilitar nossos cálculos. Vamos trabalhar com 48 horas. Então seria assim, no dia 1 eu tenho um caso. Esse dia 1 é o primeiro dia em que foi registrado um caso no país. Seguindo a conclusão que a gente verificou na reportagem, no terceiro dia, porque a gente simplificou para cada 48 horas. No terceiro dia, 2 casos. O dobro do primeiro. No dia 5, 4 casos. No dia 7, 8 casos. No dia 9, 16 casos. E aí a pergunta é, num dia T qualquer, quantos casos eu terei? Se ele está seguindo essa ideia de que dobra a cada 48 horas, eu consigo fazer uma fórmula, uma função exponencial para conseguir modelar isso aí. E tentar entender quantos casos eu terei, fazendo uma projeção para os próximos dias. Então vamos analisar isso em um quadro. Vamos colocar os dados em um quadro para a gente chegar em algumas conclusões.
Então aqui nós temos. Então, primeiro dia, 1 caso. No dia 3, 2 casos. No dia 5, 4 casos. No dia 7, 8 casos. No dia 9, 16 casos. Seguindo a ideia da reportagem. Então a pergunta é, no dia T, quantos casos eu vou ter? Vamos tentar entender um pouco mais o que significa esse 1, 2, 4, 8, 16. No dia 1, caso. No dia 3, dobrou o número de casos. Quer dizer que é o 1 vezes 2. Então, resulta em 2. No dia 5 seria o 2 vezes 2 para resultar em 4. O dobro do dia anterior. Só que esse 2 do dia anterior é 1 vezes 2 vezes 2. Para chegar no 8 é 4 vezes 2. Mas o 4 era 1 vezes 2 vezes 2. E agora, vezes 2, então, 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 16 é o 8, o valor anterior, vezes 2, porque está dobrando a cada 2 dias. Então, 8 vezes 2 é 16. Mas o 8 era 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E agora vezes 2 para dar 16. Então, vou tentar seguir essa lógica mais para frente. Para a gente conseguir entender isso aqui, ainda consigo escrever isso na forma exponencial. 1 é 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, com exceção do 0, é 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, que resulta em 2. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é 4. Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo. E 2 elevado à quarta. Então eu vou seguir uma lógica e vou conseguir chegar no dia T. E qual a função exponencial que vai representar isso? Assim que eu chegar a uma conclusão em que eu consigo fazer uma referência do número dia, então no primeiro dia meu expoente foi 0. No dia 3, meu expoente foi 1. No dia 5, meu expoente foi 2. Qual é a relação que eu consigo encontrar por aí? Portanto, esse distanciamento social faz-se necessário. É muito importante para a sua saúde, para a saúde dos seus familiares e para a saúde de toda a população. Então, gente, vamos nos manter, vamos continuar tomando todas as medidas necessárias para que dê tudo certo, porque isso vai passar. Viu? Você não imaginava que tivesse essa relação. Pois bem, então cumpra todas as medidas de distanciamento. Tenha todos os cuidados para não se contaminar e não contaminar outras pessoas. Você deve estar se perguntando como isso tudo começou. Quem vai explicar isso para a gente vai ser uma pessoa que vai falar sobre um conceito muito importante para a gente entender como isso atravessou os continentes. Um conceito chamado globalização. Quem vai falar sobre globalização é o nosso querido Fabiano Amaral. Explica daí, Fabiano, o que tem a ver pandemia com globalização. Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar hoje sobre globalização e relacionar com a questão da Covid, ok? Primeiro a gente precisa entender o que é globalização. A palavra globalização te lembra o quê? Globo, não é? Globo terrestre, planeta. E tem, claro, a ver com isso mesmo. A gente vai imaginar o seguinte, que no mundo, no globo, no planeta Terra, os diversos povos, eles fossem isolados. Vamos falar de países. Cada país no seu quadrado, tá? Cada um no seu território. E nada que aconteça fora daquele território chega no país. Por exemplo, você aqui no Brasil vai consumir só o que é produzido aqui, nada que seja produzido fora você vai ter acesso, só vai ficar sabendo das coisas que acontecem aqui, só vai ter acesso a artistas brasileiros, música, novela, filmes, só os brasileiros, nada de fora você tem acesso, nenhum produto que seja fabricado lá fora, ou nenhuma marca lá de fora você vai ter acesso, nem conhecer, porque o Brasil seria então um país isolado. E aí, a exemplo do Brasil, todos os demais países do mundo também seriam isolados.
Imagina que fosse assim o planeta, tá? Cada país lá no seu território, cada povo no seu território, consumindo só, tendo acesso só ao que é de dentro, nada de fora entra, nada de lá sai, cada um no seu quadrado, todo mundo isolado. Se fosse assim, o mundo, ele não seria globalizado, tá? Então a globalização é um processo que consiste em algo justamente diferente disso, na relação que há entre os países, ok? No intercâmbio que há entre eles, na troca que há entre eles, consiste o processo de globalização. Tá? Então olha só, isso começa, para a maioria dos autores, é um entendimento meu também, essa relação entre os países começa lá atrás, no final do século XV, durante o século XVI, quando alguns povos europeus, começa com os portugueses, espanhóis, depois alguns outros países da Europa, começam a mandar embarcações para fora do continente europeu, né? Começam a fazer expedições para conquistar novas terras, para descobrir novas terras, descobrir novos povos e ampliar o seu mercado, ampliar as suas relações comerciais. Quando os europeus começam a fazer isso, lá no final do século XV, durante o século XVI, começa, pelo entendimento da maioria dos autores, dos pesquisadores, o processo de globalização, ok? Essa época em que os europeus saíam para ampliar o seu mercado, ampliar as suas relações comerciais, descobrir novas terras, ocupar novas terras, né? Como a gente conhece, chamada de colonização. Essa época é chamada como a época das grandes navegações. Alguns avanços, principalmente dos meios de comunicação e transporte, começou a facilitar essa relação entre os países. Por exemplo, o avanço dos meios de comunicação, né? Hoje você consegue manter contato com algum conhecido seu, ou com um sócio, né? Ou com alguma empresa que você queira comprar alguma coisa, queira trocar alguma informação, de forma instantânea, usando seu celular, seu smartphone, seja por uma rede social, seja ligando. Você mantém contato com alguém de outro país, pode estar em algum país da Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Japão, de forma instantânea. Antes do avanço dos meios de comunicação, né, antes desse avanço acontecer, não digo o smartphone, mas pelo menos o telefone surgir. Então, vou colocar assim, há um século atrás, isso não era possível. A comunicação entre uma distância e outra, ela era muito mais difícil, né? Então, uma pessoa que vivia no Brasil, para manter contato, para trocar alguma informação com uma pessoa que vivia na Europa, isso demorava muito tempo. Hoje é instantâneo. Então o que acontece? A distância entre o Brasil e esse país europeu, vou botar a França como exemplo, a distância física que há entre um país e outro continua, claro, o mundo não diminuiu, mas ela se tornou irrelevante. Por quê? Porque ela não atrapalha mais a comunicação. Devido ao avanço dos meios de comunicações, a gente consegue agora manter contato com esse país que está tão distante lá na Europa de forma instantânea. Então a distância física se tornou irrelevante. De forma figurada, tá? A gente pode dizer que o mundo diminuiu. Então a globalização consiste nisso, nessa, de forma sempre figurada da gente, nessa diminuição, nessa redução das distâncias entre os diferentes países do mundo. Por que diminuiu? Porque eles conseguem se relacionar hoje de forma muito mais rápida. Então, com esse avanço dos meios de comunicação e de transporte, que fazem com que as coisas aconteçam de forma mais rápida no mundo, né, os fluxos aconteçam de forma mais rápida. Fluxos de quê? Mercadoria. Hoje uma mercadoria circula o mundo, né, ou numa embarcação, ou num avião, né, de forma muito mais rápida do que circulava 100 anos atrás. Pessoas. Hoje pessoas circulam pelo mundo, vão de um país para o outro de forma muito mais rápida, seja a trabalho, seja a passeio, de forma muito mais rápida do que iam há 100 anos atrás. As informações, né, devido aos meios de comunicação, elas circulam o mundo de forma mais rápida. Se acontece alguma coisa importante, né, em qualquer país do mundo, a gente toma conhecimento aqui no Brasil praticamente na mesma hora. Né? Se acontece uma fatalidade, se morre alguém influente, alguém importante, se acontece alguma coisa legal, tipo um time de futebol ganha um título, a gente acompanha isso ao vivo. Ou, sei lá, acontece um fenômeno da natureza, gravidade elevada, causa um estrago, a gente fica sabendo na mesma hora praticamente. Então, as informações circulam também o mundo de forma mais rápida. Então, esses são os chamados fluxos. E os fluxos, acontecendo de forma mais rápida, eles caracterizam esse processo da chamada globalização. A distância física, ela se tornou irrelevante porque hoje diversos elementos, como pessoas, mercadorias, capitais, serviços, informações, cultura, circulam o mundo de forma mais rápida, ok?
Então a distância física não atrapalha mais como atrapalhava antes, devido a dois fatores: o avanço do meio de comunicação e o avanço dos meios de transporte. Eles caracterizam a chamada globalização moderna agora, que se intensifica a partir da segunda metade do século XX. Agora, ao mesmo tempo, né, da mesma forma como esses elementos que eu citei, pessoas, mercadorias, capitais, dados, informações, cultura, circulam o mundo de forma rápida, há algumas situações também que causam problema, que também vão circular o mundo de forma rápida. Por exemplo, a gente está acompanhando essa questão da Covid. A gente começou a ouvir falar da Covid na China. Chegou para a gente a informação que havia um surto de um novo vírus, novo coronavírus na China, que pessoas estavam adoecendo, infelizmente muitas pessoas morrendo. E a gente aqui no Brasil ouvindo falar, ou seja, a informação chegando para a gente de forma rápida, né? A coisa acontecendo lá na China, do outro lado do mundo, e a gente recebendo a informação aqui. Isso aí é um exemplo de como funciona o sistema, esse sistema globalizado, essa questão da globalização, a gente recebendo essas informações de forma rápida devido aos meios de comunicação. Mas aí a gente começou a perceber que a Covid, né, o novo coronavírus, ele começa a sair da China, começa a se espalhar por outros países da Ásia, e chega na Europa, e daqui a pouco chega na América, chega no Brasil, e hoje o Brasil é um dos países que mais sofre, né, com esse problema, mais casos de pessoas doentes, muitos óbitos. Então olha só, como no mundo globalizado, da mesma forma como informação, capital, pessoas circulam de forma muito rápida, uma doença como essa, que é infecto-contagiosa, passa de uma pessoa para outra, também vai circular muito rápido. E como que a globalização interfere nisso? A cidade de Wuhan, na China, que é uma cidade global, ela tem muita influência sobre o mundo inteiro, tem várias empresas importantes instaladas ali, pessoas circulam por Wuhan, pessoas de outros lugares do mundo, não só da China, pessoas da Europa, dos Estados Unidos, brasileiros, vão a Wuhan, vão a outras cidades da China a passeio, a negócios, e saem, voltam e vão para outros lugares e circulam pelo mundo. Isso é uma doença infecto-contagiosa, ela vai junto com as pessoas. Então esse fluxo de pessoas acontecendo muito rápido pelo mundo também acaba causando um fluxo rápido de uma doença como essa circulando pelo mundo, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas circulam rápido pelo mundo, elas conseguem levar essa doença infecto-contagiosa, no caso a gente está falando da Covid, pelo mundo inteiro. Então a Covid ela pode ser considerada uma doença globalizada, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre pandemia. A pandemia consiste justamente nisso. Então, o que tem a ver a globalização com a Covid? Esse fluxo intenso de pessoas que acontece no mundo globalizado permitiu que a Covid se propagasse pelo mundo de forma também mais rápida, ok? Principalmente por ter começado num lugar estratégico para a globalização, um lugar em que pessoas do mundo inteiro circulam, como são várias cidades da China, inclusive a cidade de Wuhan. Obrigado, Fabiano. Além da globalização, de alguma maneira, ter nos aproximado muito, a globalização, como você pôde ver, trouxe muitas vantagens para o mundo. Mas uma das coisas que a globalização causou foi a possibilidade de contaminação mais efetiva. Houve outro problema com essa pandemia do coronavírus, que na verdade também apareceu nas pandemias anteriores. Mas como essa pandemia nós estamos vivendo de perto, nós podemos entender e exemplificar melhor. Você vai entender agora um pouco de Covid e economia. Fala pra gente, Fabiano, qual é a relação da Covid com a economia? Léo, o impacto que a gente notou na economia nesses últimos tempos aí em que a gente vive essa situação da pandemia foi o aumento assustador no número de desempregados. Várias pessoas ficaram desempregadas. Eu tive vários conhecidos que ficaram desempregados nesses meses. O que acontece? A gente está em casa. Uma das medidas de segurança tomada foi ficar em casa, né? Recomendou-se o isolamento social. Uma vez que as pessoas não circulam na rua, para evitar que o vírus circule, o dinheiro também não circula. Então o sistema econômico ele não funciona da forma como deveria funcionar. Ou seja, empresas que não têm seus clientes frequentando, restaurantes, shopping, não têm seus clientes frequentando, elas deixam de arrecadar.
Se elas deixam de arrecadar, elas ficam com dificuldade de pagar os seus funcionários e acabam optando pela demissão em massa. Então várias pessoas foram demitidas nesse tempo, ficaram desempregadas, e a gente percebeu o número de desemprego aumentar muito. Isso é um impacto econômico. Esse tipo de desemprego, causado por uma crise econômica, ele é chamado de desemprego conjuntural, ok? Desemprego conjuntural é esse que acompanha uma crise econômica. E ele é temporário. A tendência é que, passando a crise econômica, e o fator, claro, que causou essa crise econômica, então nesse caso a pandemia, passando a pandemia, a gente espera que passe logo, a crise econômica passa também, e essa onda de desemprego em massa, chamada de desemprego conjuntural, tende a diminuir ou a passar, ok? Então, o impacto dessa crise econômica causada pela pandemia foi o desemprego conjuntural. Obrigado, Fabiano. Muito boa a sua explicação. Nós entendemos um pouco desse prejuízo que o mundo inteiro terminou tomando. Quando a gente toma um prejuízo tão grande, tanto um prejuízo financeiro, como prejuízo mais grave, que é o prejuízo de perder pessoas, a gente tem que olhar para isso com muita responsabilidade. Distanciamento social é muito importante. Lembre disso. E agora, final, eu quero pedir para que uma pessoa se despeça de nós. Ela falará por todos os professores. Ela diz o obrigado em nome de todos. A nossa diretora, a Ângela. Olá, alunos do Carioca 1 e 2 e demais alunos da Compositor Luiz Gonzaga. Vocês estavam estudando, né, e vão continuar a estudar sobre a peste negra, a revolta da vacina. E vocês viram que a proliferação de doenças é um caso muito sério, né? A peste negra foi a primeira pandemia que o mundo teve notícias e agora nós estamos passando por uma pandemia, né? Não é no Rio de Janeiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, por isso ela se chama pandemia. Eu queria dizer para vocês que isso tudo vai passar, eu não tenho a menor dúvida. Nós seremos sobreviventes dessa luta e uma luta que a gente vence se cuidando, a gente vence usando máscara, a gente vence lavando as mãos, a gente vence ficando em casa. E por mais triste que seja, a gente já perdeu muita gente, eu sei disso, já perdemos amigos, já perdemos familiares, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso tudo vai passar. Tenhamos fé que isso vai passar. Um beijo no coração de todos vocês e muito em breve estaremos juntos. Beijo. Lindas palavras, Ângela. E para você que tem acompanhado nossas aulas, faça seu resumo no caderno. É muito importante isso. Tudo que você ouviu, você tem que fazer um resumo no seu caderno, porque quando você voltar, nós vamos juntos olhar para todo esse material. E vai ser um material muito importante para você. Até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês. Tchau!